Vamos acionar novamente nossa equipe em Brasília. Rodrigo Orengo agora chegando para a gente continuar falando sobre as mudanças na esplanada dos ministérios, que, como o Túlio Amâncio confirmou aqui para a gente, a Nízia Trindade já sabe que a substituição será breve. Boa tarde para você, Orengo. É o começo de uma grande mudança, né, de uma grande mexida no tabuleiro, já pensando em ter mais trânsito no Congresso Nacional, mais apoio em votações importantes, mas também pensando em 2026, né, no calendário eleitoral. Boa tarde, Adriana, Renan, boa tarde a todos. Agora, há um problema aí, Adriana, é a demora. É a demora que realmente acaba criando constrangimentos, né? Então, hoje, por exemplo, nessa cerimônia, né, a ministra já era vista ali como praticamente uma ex-ministra, né? Por quê? Porque vai ter esse prazo aí de transição. O ministro Alexandre Padilha vai se preparando para assumir um ministério que, aliás, ele já ocupou em outro governo aqui do Partido dos Trabalhadores, mas também se cria um clima aí entre a base aliada de instabilidade. Por quê? Porque cargos começam a ser disputados, como, por exemplo, o cargo do ministro Alexandre Padilha. Então, tem nomes do Centrão já colocados nessa disputa. É um cargo que também é disputado pelo Partido dos Trabalhadores, numa reforma que precisa sair do papel, porque tem uma questão prática pela frente. Tem votações importantes, tem orçamento para aprovar, que está criando problemas hoje para o governo. Então, essa reforma, essas mudanças, neste momento, precisariam ter um timing aí mais acelerado para destravar algumas pendências que existem aqui no Congresso Nacional. Está todo mundo esperando, né? Então, votação importante, votação que realmente mexe com a vida das pessoas, é muito difícil que saia antes de uma reforma ministerial. Veja a questão do orçamento. Está prevista lá para 11 de março, depois do Carnaval, não é nem na semana seguinte, não é nem na própria semana do Carnaval, é na próxima semana, primeiro na Comissão de Assuntos de mista de orçamento, e isso deve ficar para outra semana ainda a votação no plenário. E até lá, se você cria um clima de paralisia na máquina, inclusive com questões técnicas que acabam sendo travadas, né? Agora, a gente sabe, Adriana, que não é só o Ministério da Saúde e a articulação política, as relações institucionais que estão em jogo, né? Tem outros ministérios também que devem passar por alterações, como a Secretaria-Geral, que é outro ministério palaciano estratégico, fica ali dentro do Palácio, né, com a saída de Márcio Macedo, também com Gleisi Hoffmann já se preparando para assumir esse ministério, é a mais cotada, e outras tantas pastas, cargos na esplanada dos ministérios. Hoje, por exemplo, a própria agricultura passou a ser avaliada aí por aliados do governo como um ministério que deve ter modificação, né? Agora, tudo isso cria esse clima de instabilidade. Então, o ideal é que essa reforma saísse o mais rápido possível, até para tocar questões prioritárias aqui no Congresso Nacional. É isso, a gente comentava ainda ontem, né, Orengo, que o ritmo da reforma vai ditar o ritmo do Congresso. E é isso que está dado aí em Brasília, que as coisas não vão andar enquanto também o tabuleiro político não tiver remontado, né? Por outro lado, eu particularmente acho difícil pensar em construir alianças duradouras, como a lealdade duradoura até outubro de 2026, pensando num cenário de apoios a uma reeleição do presidente Lula, ou enfim, ao candidato que ele indicar, caso ele abra a mão de ser o candidato. Mas acho muito difícil pensar num tabuleiro que seja construído e que carregue, né, essa lealdade até outubro de 2026. Está difícil conseguir lealdade nas pautas mais essenciais para o governo, mesmo com o Centrão ocupando cargos na esplanada. Então, esse ritmo dessa reforma vai dizer como é que esses apoios, de fato, serão alinhavados, costurados, né? É verdade, e é muito difícil, a essa altura do campeonato, firmar uma posição ou uma aliança lá para 2026, ainda mais no momento de queda de popularidade do presidente. Essa demora da reforma ministerial, que a gente tem ouvido muito aqui de aliados do governo, está tornando ela mais cara, porque uma coisa é você fazer uma reforma com o presidente com índice de popularidade. Como houve queda, e as pesquisas estão mostrando isso, os aliados passam a cobrar mais espaço, passa a ser mais difícil fazer essas mudanças, Então, até isso impacta aí nessas negociações com os partidos da base, É o velho presidencialismo de colisão. O governo entrega espaços de poder para conseguir apoios dentro do Congresso Nacional, alianças que espera, inclusive, que sejam fortalecidas pensando lá em 2026, mas aí entra uma complexidade maior. Basta lembrar que um partido que hoje é visto como muito importante para o governo, o Republicanos,
Hoje tem ministério, mas em outras regiões do país é oposição, como em São Paulo, né, com ativos importantes aí pensando para as próximas eleições. Então é muito difícil eu conseguir estabelecer uma fidelidade já pensando lá para 2026, porque tem muita água para rolar ainda. É isso, Orengo. A pesquisa, você estava falando de avaliações do presidente, é uma pesquisa hoje, né? A pesquisa CNT mostrando que 40% aprovam Lula, 29% avaliam o governo de forma positiva, mas foi a maior desaprovação desde o início do mandato, 55% nessa pesquisa. O presidente caiu quase 10 pontos percentuais desde novembro. Nessa leitura, né, Lula é desaprovado por 55% e aprovado por 40%, 4% dos ouvidos não opinaram nessa pesquisa da CNT. É isso. Obrigada, viu, Orengo? Bom trabalho para você aí em Brasília. Até mais.